Olá pessoal, amigo da Revolução Industrial Brasileira, aqui Fausto Oliveira começando para você mais um comentário que regularmente a gente faz na Revolução Industrial Brasileira a respeito das potencialidades e notícias interessantes sobre a produtividade brasileira, sobre a economia real, sobre a nossa economia industrial, a economia real de serviços, a economia real agrícola, todo esse compêndio de fatos econômicos da realidade brasileira que nós tentamos abordar aqui sempre numa perspectiva do desenvolvimento. Porque, afinal de contas, apesar de nós sempre aprofundarmos o problema industrial, aprofundamos o problema industrial dentro de perspectivas inovadoras. Portanto, a ideia aqui é ser multissetorial. E por que eu estou falando isso? Porque hoje saiu aqui no Jornal Valor Econômico uma notícia muito interessante, que tem impactos positivos aí para nosso esforço nacional de se ver livre da Covid-19. O Brasil vai passar a produzir uma vacina que é talvez a principal vacina dessas que saíram aí ao longo do ano de 2020. A vacina da Pfizer-BioNTech, né, a famosa vacina Pfizer, passará a ser produzida no Brasil pelo laboratório Eurofarma. É um acordo que a Pfizer e a BioNTech estão fazendo ao redor do mundo, com dezenas de laboratórios farmacêuticos nacionais, no sentido de transferir uma capacidade de produção. Eu não acredito, claro, não está claro aqui, não acredito que haja transferência de tecnologia do RNA mensageiro, né? A vacina da Pfizer-BioNTech é fruto de uma pesquisa financiada pelo governo alemão e pela própria Pfizer em mais de 400 milhões de euros pela União Europeia, em mais de 400 milhões de euros pela União Europeia. Eu disse alemão porque a BioNTech é alemã. E também com recursos próprios da Pfizer, que sempre recebeu recursos do governo dos Estados Unidos, né? E essa vacina é baseada na tecnologia do RNA mensageiro, ou seja, o ácido ribonucleico mensageiro, ou seja, é uma biotecnologia super sutil, de alta sofisticação, que veio a possibilitar a criação dessa resposta imunológica estimulada nessa vacina. Bom, o acordo prevê, então, que serão 100 milhões de doses por ano produzidas no Brasil a partir de 2022 para distribuição no Brasil e na América Latina como um todo. Então, veja, é claro que haverá algum tipo de apropriação de conhecimento, né, no processo produtivo de vacinas em biotecnologia de alta sofisticação, como é o caso. Não acredito que haja transferência de tecnologia. Isso não significa que o laboratório Eurofarma passará de uma hora para outra a ser capaz de produzir vacinas de RNA mensageiro. É muito improvável que isso aconteça, tá? Mas eu acho que o ponto a se abordar aqui, na verdade, são dois pontos principais. O primeiro deles é o seguinte: imagine você se nós não tivéssemos no Brasil laboratórios farmacêuticos como a Eurofarma, que produzem as coisas que produzem. Não são umas big pharmas, né, detentoras de patentes de altíssima tecnologia de farmacêutica sintética ou biofarmacêutica. Não é. Mas imagine se nem isso nós tivéssemos, né? Como outros países aqui, vizinhos nossos da América Latina, não têm. Então, provavelmente, sequer poderíamos usufruir de uma transferência a médias, né, de tecnologia de um grande conglomerado surgido na base da emergência, como foi o caso do Pfizer-BioNTech. Então, veja, a importância de se ter um tecido industrial ativo no país para resolver problemas reais, quando esses problemas acontecem, e também ao longo do processo da vida normal, da vida social, é fundamental. É isso que o mundo entendeu ao longo do processo da pandemia e que no Brasil demora muito para decantar como verdade, como consenso, né? Demora demais. Aqui a gente perde tempo demais discutindo questões que são, infelizmente, superficiais perto da necessidade de se ter um tecido produtivo ativo e o mais avançado tecnologicamente possível. Aqui a gente discute, por exemplo, se vai haver ou se não vai haver casos de corrupção na instalação desses polos industriais, porque é necessário que haja financiamento, né, da parte do Estado para compensar certos riscos que serão assumidos pelos empresários. Aqui a gente discute, por exemplo, se a estrutura tributária vai estar adequada ou não vai estar adequada. Aqui nós discutimos sempre os meios e jamais os fins. Perdemos a capacidade de discutir os fins. Só que tempos atrás, enquanto ainda tínhamos as capacidades de discutir os fins,
né, fizemos políticas industriais que resultaram, por exemplo, na instalação da Eurofarma, entre outros laboratórios farmacêuticos brasileiros competentes o bastante para receber uma missão como essa que a Pfizer e a BioNTech estão espalhando pelo mundo. É uma rede global para a produção da vacina deles, na qual certamente eles vão entrar com a tecnologia base, né, e transferir o método de produção, ou seja, vão transformar laboratórios farmacêuticos de menor importância em maquiladores de vacina. E tudo bem, é necessário que haja vacina, é necessário que tenhamos, né, esse produto produzido em larga escala em solo nacional. E os nossos países vizinhos aqui, que têm menos condição de produção ainda, também se beneficiarão disso. Então, veja, é muito patente o benefício de se ter, né, dentro do país uma capacidade produtiva instalada. Tá? Eu acho que isso é inquestionável. Infelizmente, no Brasil, a sofisticação dessa capacidade produtiva, a ampliação dela e a formação de novas capacidades produtivas é posta em questão. E esse debate é horroroso. Esse é um debate que presta um desserviço ao país, né? Usam-se, por exemplo, erros de política econômica que foram, de fato, acontecidos, houve erros de política econômica, a exemplo de você faz um empréstimo sem garantia para o sujeito instalar um projeto não sei aonde, o cara, de repente, dá um calote, não paga o financiamento, também não instala o projeto produtivo. Ora, é evidente que uma pessoa que faz um negócio desse tem mais aqui para a cadeia, não tem nem o que conversar. Isso é praticamente um assalto, né, ao investimento público. Mas isso não invalida a metodologia básica que é usada no mundo inteiro, né, de financiamento de investimento, que é público-privado, na maioria dos casos, para a instalação, ampliação e renovação das capacidades produtivas de um país. Porque, por óbvio, as capacidades produtivas de um país são um patrimônio econômico. E como eu costumo dizer aqui, tê-las é escolher a vida em relação à morte, em muitos casos. Tê-las é escolher oferecer bons empregos contra oferecer informalidade, né? Tê-las significa possibilitar que novas oportunidades apareçam contra escolher que as oportunidades sumam, desapareçam. Não é à toa que nós estamos vivenciando aí uma crise do emprego formal no Brasil. A grande crise, né? O que está havendo é uma grande substituição do emprego formal pelo emprego informal. Né, uma grande substituição de vida com perspectiva de planejamento futuro por vida sem perspectiva de planejamento futuro nenhum. Né? Então, quando se fala contra projetos de desenvolvimento, planejamento econômico, é contra essas coisas que está sendo falado. Então, felizmente, políticas industriais bem feitas no passado nos deram, né, laboratórios farmacêuticos de tecnologia média, como a Eurofarma, capazes de agora garantir ao Brasil a possibilidade de produção local de mais uma vacina. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. É uma ótima notícia que aconteceu aqui. Agora, claro, né, o que se espera é que a gente passe a investir mais em ciência e tecnologia, né, que são a parte mais, vamos dizer assim, valiosa e ao mesmo tempo mais intangível do processo produtivo. Investimento em ciência e tecnologia de farmacêutica, investimento em ciência e tecnologia de processo produtivo, né, investimento em ciência e tecnologia de biocomponentes, porque tudo isso se aliando num grande cluster, num grande polo produtivo de farmacologia, de saúde, pode fazer o retorno do famoso complexo industrial da saúde no Brasil, que é uma necessidade premente dessa economia, premente. Tem a capacidade de derivar uma série de bons projetos que podem beneficiar milhões e milhões e milhões de pessoas, não apenas por acesso mais facilitado e mais barato a produtos, que podem salvar vidas, podem tratar doenças, etc., porém, também pelo próprio dinamismo econômico que isso gera. E dinamismo econômico significa, naturalmente, prosperidade. Prosperidade é vida. Prosperidade é vida. Então, vamos deixar de lado, é sempre o convite que eu faço aqui nos meus vídeos, né? Vamos deixar de lado essas ideologias, né, da escassez, essas ideologizações da pobreza, que querem que nós soframos, que querem que nós passemos mal na expectativa de mais adiante, sob determinadas regras que jamais acontecem, nós vamos então ser redimidos. Isso é uma balela, isso é uma mentira e tem que ser derrubado de uma vez por todas. O Brasil precisa, na verdade, ir lá e praticar o que todos praticam, né? Estruturação econômica. Acordos como esse deveriam nos levar a pensar na ampliação da base produtiva farmacêutica brasileira.
Mas infelizmente agora a própria química base, que poderia vir a ser integrada a uma química fina para a produção de farmacêuticos, está sendo defenestrada no Brasil. Né? Sabem disso, né? A nossa petroquímica está praticamente destruída com a ida da Braskem, agora vai ser diluída, vai ser fatiada. Por outro lado, a Oxiteno, que era a nossa grande produtora de química, mais projetos químicos especiais, né, do Grupo Ultra, acabou de ser vendida porque o Grupo Ultra está mais interessado na química básica da distribuição de petróleo e gás, por causa da privatização da Petrobras, fatiamento da Petrobras. Então, assim, você vê como os processos de primarização e os processos de desindustrialização andam juntos. Né? A ideia de privatizar a Petrobras, de fatiar a Petrobras, acaba estimulando o grupo que construiu a maior empresa química privada brasileira, que era a Oxiteno, desistir dela e vender para um grupo indiano, como eu mesmo falei aqui no outro dia. E aí, em função disso, claro, empresas querem lucro. O lucro fácil de distribuir botijões de gás e gás encanado, né, em comparação ao lucro difícil de ter que investir em tecnologia, porém nobre, porém enriquecedor do país, que fazia na Oxiteno, isso aí já era. Então, com isso, o que acontece? É menos tecido produtivo disponível para encadear numa grande reindustrialização da saúde brasileira através da farmácia, através da farmacêutica. É isso aí. Bom, eu volto depois outra hora comentando outros assuntos. Obrigado, até uma próxima.